muitos alunos linkados participando aqui em mais uma aula técnica. E vamos ao tema da aula de hoje. Então, estamos abordando o gerenciamento eletrônico da linha Audi A3 1.8, ok? E o tema da aula de hoje é o quê? Aula número 7, sensor parte 4. Teremos fechar as aulas sobre informações, sinais de entrada para a ECU Bosch M3.8.2, utilizada aqui no Audi A3 1.8. Já comentei com vocês, sempre bom confirmar e repetir, claro, semelhante à linha Golf, pessoal, com motor 1.8. O Passat também 1.8, todos eles um motor 1.8 com 20 válvulas, ok? Então você vai ter parâmetros idênticos, tanto no Golf 1.8 quanto no Passat 1.8, sistemas idênticos aqui com o da Audi A3, ok? Aula passada, o assunto abordado foi sonda lambda e sensor de fase, ok? Dois sinais bem distantes um do outro, né? Um está lá no motor, indica a fase do motor pela posição do comando de válvulas, ok? Ou seja, é um sincronismo mecânico. E o sistema também avalia o sincronismo da rotação com a fase para adequar todo o mapeamento. E falei também sobre a sonda lambda, o sensor de oxigênio utilizado nessa linha Audi A3. Não podemos nos esquecer de que a linha Turbo utiliza uma sonda planar de 5 fios. Não é uma sonda planar, é uma sonda banda larga de 5 fios, tá? Raramente dá defeito, muito cara, ok? E que você tem aí um funcionamento diferente da sonda do A3 aspirado, tá? Então, é um sistema de sensor diferente. Vamos abordar isso no futuro próximo, só falando sobre sonda lambda banda larga para vocês. Bom, em nosso 7º encontro, iremos falar sobre outros 2 sinais de entrada, sensor de borboleta e de detonação. A nossa diagramação inicial, todos os sinais de entrada ali, junto da ECU. Finalizamos hoje, né, a aula sobre os sensores, massa de ar, rotação em PMS, temperatura do ar, temperatura de arrefecimento, lambda, fase e, completando a aula de hoje, detonação e posição da borboleta. No centro, o cérebro eletrônico, a ECU, e à direita, os atuadores, ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, canister, atuador de marcha lenta e bomba elétrica de combustível. Vamos aqui à nossa telinha de introdução. Nessa aula veremos o funcionamento do sensor TPS e ainda como são e como funcionam os 2 sensores de detonação. 2 sensores de detonação. Então vamos ao Audi A3 1.8. Boa aula a todos, tá? E aí vamos aprender mais. Que esse sensor de borboleta não é só um sensor TPS simples. Ele também é um sensor do atuador. São 2 peças juntas. O sensor de detonação não é só um. Usa-se 2 no bloco do motor para ter uma maior precisão e qualidade do sinal de informação. Então veremos esses detalhes aqui do Audi, ok? TPS, né? TPS é o sensor de posição da borboleta. Pessoal, entendam bem esse texto. Devemos ter em mente que a peça que controla e determina a rotação do motor é a borboleta aceleradora. E assim, o sinal do sensor de posição de borboleta auxilia muito a ECU nos controles de avanço e de injeção.
Então eu entendo que mecanicamente, qual peça lá no carro determina a rotação do motor? Alguns vão dizer assim, é o virabrequim. Não, é o sensor de rotação. Não, é o sensor de fase. Não, é o sensor MAF. A peça mecânica que determina a rotação do motor é a borboleta aceleradora. Ou seja, borboleta fechada, entra pouco ar. Ou nenhum ar, o motor morre. Borboleta um pouquinho aberta, entra um pouco de oxigênio. Marcha lenta. Meia aberta, média rotação. Totalmente aberta, alta rotação. Entenderam isso? A peça que determina a rotação do motor, mecanicamente falando, não é o comando de válvula, não é o virabrequim, não é o volante do motor, não é a corrente, nada disso. Quem é? A borboleta aceleradora. E é claro, se uma peça é importante assim para o funcionamento do motor, claro que para o mapeamento da injeção também se torna uma importante informação. Para que esse motorzão aí, 1.8, possa funcionar corretamente, ter um fluxo de funcionamento regular, tá? Vamos falar, então, primeiro sobre o sensor TPS. Vejam aí que legal essa figura, do corpo de borboleta em corte, tá? Estão vendo aí o corpo de borboleta na telinha de vocês? Tem um corte grande ali nesse desenho, que dá para ver ali a borboleta aceleradora, e ela é bem grande mesmo, tá? A borboleta em si, ela é bem grande, por quê? É um motor 1.8. Isso não é um motor 1000, 1.4 ou 1.6. É o motor 1.8, que tem 5 válvulas, 3 de admissão. Ou seja, tem que entrar ar muito por ali. Então, é uma gigantesca borboleta aceleradora. Observem também o seguinte. Essa borboleta, ela faz parte de um corpo eletrônico. Do lado de lá, do lado esquerdo, na telinha de vocês, temos o cabo do acelerador. E do lado direito, nós temos ali o sensor de borboleta. Claro, conforme o eixo é movimentado, o cursor do sensor, aí na corzinha verde, vai se movimentar no cursor, e vai ter a resistência alterada. Automaticamente, o sinal para ECU será alterado também, tá? Mas esse corpo é bem mais complexo. Vamos ver já já. Por quê? Nesse corpo aí, nós temos o sensor de borboleta, o atuador, o interruptor e o sensor do atuador. Temos 4 peças num único corpo eletrônico. Tanto é que esse sensor TPS, que vocês estão vendo na telinha de vocês, verde, não troca separadamente. Só troca com o corpo completo. Exatamente isso, pessoal. Vamos lá. O sensor, localizado junto do corpo de borboletas, faz parte de um conjunto de peças com as funções de sinalizar a posição da borboleta, do atuador, interruptor e, claro, o motor que controla a rotação do motor. Ou seja, tem um motorzinho elétrico ali que faz a borboleta abrir para ter a marcha lenta, para na fase fria ficar acelerado. Quando liga o ar-condicionado, ele corre um pouquinho, ou seja, ele acelera um pouquinho, tá? E daí por diante. Então nós temos o quê? Num único corpo eletrônico, temos o sensor de posição da borboleta, o sensor de posição do atuador, o interruptor de borboleta fechada e o motor, o atuador, que vai acelerar o motor, para que não morra, tenha marcha lenta, as devidas correções de funcionamento, tá? Vejam aí o corpo lá no carro agora, ó. Que sujeiraiada,
Barbaridade. E é verdade isso mesmo, né? É um corpo de borboleta que tem aí uma carbonização muito intensa mesmo, tá? Vejam, pessoal, ao redor da borboleta, tá? Uma dica. Esse corpo de borboleta fisicamente, parece muito com o corpo de borboleta dos Gol e Paraty 1.08, só o Gol, né? Ou 1.016, aí é Gol e Paraty, tá? Os primeiros motores, né? AT, ok? AT 1008 válvulas, AT 1016 válvulas, tá? Parece muito, claro, que esse corpo é maior, tem outras entradas de respiro, mas observem, ó, são 4 parafusos de fixação, tá? Tem um acionamento com cabo, mas também tem um atuador que, girando a borboleta, faz as compensações de rotação. Tem um lacre, ó, nessa tela é legal que dá para ver o lacre certinho. Por quê? Dá para tirar a tampa ali, ó, do sensor de borboleta, atuador, interruptor, dá para tirar a tampa. São parafusos de fixação ali. Só que, ó, veja uma cabecinha preta ali, ó, na lateral do corpo. Perto dessa tampa lateral preta, tem uma cabecinha preta ali, como se fosse um rebite. Exatamente isso. É um lacre dessa lateral tampa, né? Essa tampa lateral de acesso ao sensor. Então, quando esse lacre está quebrado, é porque alguém já abriu a tampa, tentou fazer uma limpeza, algum reparo, coisas do gênero, tá? Então dá para saber quando esse corpo aí é original ou se já foi quebrado o lacre, né? Foi tirada a sua tampa lateral, tá? Vamos ao funcionamento então deste corpo de borboleta. Através de um sinal em forma de tensão, após ser alimentado com 5 volts e aterramento, o sensor TPS envia a resposta de acordo com a posição da borboleta, já que o cursor do potenciômetro está ligado ao eixo da borboleta. Então, senhoras que nos acompanham aqui no MEC, o sensor TPS ele está ligado diretamente ao eixo da borboleta. De acordo com o ângulo, teremos uma variação do cursor sem folgas. Automaticamente teremos uma resposta, um sinal, de acordo com a posição da borboleta aceleradora. Tá? Exatamente de acordo. A precisão é muito grande mesmo. Tá? Devemos estar atentos ao quê? Tá? A uma coisa simples. Simples de tudo. O atuador de marcha lenta, ele compensa as quedas, acelera o motor, justamente, tá? Mexendo na borboleta. Olha que dica importantíssima. Vejam nessa tela aí, ó, o corpo de borboleta, né? E do lado direito agora os parafusinhos, né, que fixam a tampa lateral, tá? O cabo do acelerador tem que sempre estar folgado. Se você deixa esticado demais o cabo do acelerador, corre o risco de alterar a aceleração do motor. Por quê? Tem uma folga inicial ali, ó, no acionador, no came, onde vai ligado o cabo do acelerador, ali do corpo. Justamente para ter uma folga na aceleração. Senão, dá a impressão de carro fantasma. Carro fantasma se você tirar toda a folga ali, ó, do cabo do acelerador junto ao corpo de borboleta, deixar esticado, quando der partida no motor frio, o corpo vai ser acelerado sozinho, o atuador ali na borboleta. Lá dentro do carro, o pedal do acelerador vai abaixar sozinho. Conforme o motor for esquentando, que a rotação for caindo, o pedal vai subindo. Então, sempre deixem com folga o cabo do acelerador, tá? Senão vai dar a impressão de carro fantasma aí para o dono do carro, tá? Principalmente na fase fria. Mecanicamente não vai afetar nada, tá? O motor vai pegar, não vai engasgar, nada disso, tudo normal. Só que o pedal do acelerador vai mexer. Portanto, sempre deixe o
cabo do acelerador com folga, tá? Bom, os pinos. Na telinha de vocês estão vendo ali o conector. É idêntico ao conector utilizado no corpo da linha Gol e Paraty 1000, 8 e 16 válvulas, né? Muito semelhante. E aqui os pinos, pessoal. Então vamos entender o que tem ali ligado a esse corpo de borboleta. Primeiro, são 8 posições. Bom, 8 pinos. Não, 8 posições. Por quê? Estou vendo na telinha já que o pino 6 está vazio. Tem o pino, mas não tem a fêmea que vai encaixado em cima dele. Então o pino 6 já era, não tem nada. Os pinos 1 e 2 são a ligação da ECU com a alimentação do motor elétrico, o atuador. Ou seja, chegou positivo e chegou negativo, o atuador vai girar no sentido e vai abrir a borboleta. Quando chegar inverso, vai fechar a borboleta. Exatamente isso. Os pinos 1 e 2 são justamente para isso. Comando do atuador. E é um comando variável, ou seja, nenhum chega positivo, o outro negativo. Daqui a pouco inverte, tá? Ou seja, é alternado sim. Terminal 3, tá? 3. Interruptor. O que é esse interruptor, pessoal? Interruptor é um abre e fecha. Ou seja, vai mandar um sinal elétrico, tá? E teremos o quê? A posição da borboleta fechada. Ou seja, não tem ninguém pisando no acelerador. Então é importante também essa informação. 4. Positivo do sensor TPS. Então é o positivo que vai alimentar o sensor com 5 volts. 5. Resposta do TPS. É o sinal de retorno do sensor de borboleta. O 6 está vazio, né? Já vimos. O 7 é a massa desses interruptores, sensores, etc., né? Está ligado ao pino 67 do módulo. E o 8º pino, sinal do sensor do atuador. Então vejam bem, uma coisa é resposta do TPS, outra coisa é resposta do sensor do atuador, ou seja, é um sensor que vai informar quando o atuador, né, está girando o eixo. Em quantos graus? Mas ele dá um sinal em volt também. Tá? E aí o módulo interpreta isso e consegue adequar a marcha lenta, né, desacelerações e daí por diante. Tá? Então é importante entender o quê? Quem são os pinos? E qual é a função de cada um deles? Para se ter o quê? Uma exata ideia de como isso funciona. Tá? Ó, uma pergunta que é interessante, do Ivan Dias Semin. Olá, boa noite. Gostaria de saber em que ano o Audi A3 passou de cabo para pedal eletrônico. Um grande abraço, Ivan Dias. Bom, esse corpo que nós estamos falando aqui, ele é um corpo semi-eletrônico. Ou seja, ele tem um controle eletrônico, mas só dá baixa rotação em marcha lenta. Tá? Passou a ser drive-by-wire, né, sem cabo de acelerador, ali em 1.6. Então, tanto o Golf como o Audi 1.6, que é o drive-by-wire, né, que é o sem cabo de acelerador. Os outros, você tem o cabo do acelerador. A não ser que seja um Audi novo, né, uma geração nova, tá? Mas os antigos usam sempre, né, pedal, cabo, corpo de borboleta. Porém, o corpo de borboleta, ele é semi-eletrônico, né? Ele tem um atuador que já comanda a abertura da borboleta na fase fria, também de baixa rotação e daí por diante, tá? Ó, tem aqui uma pergunta muito interessante, tá? Do José Washington Souza do Nascimento. Olá, professor. Quando coloca o scanner na função ajuste do corpo de borboleta, ele não movimenta e nem ajusta e dá código de falha e defeito no corpo. Muito bem. O ideal nessas linhas é sempre fazer, tá,
que nós chamamos de ajuste básico ou regulagem básica, tá? O Eurípides Oliveira está comentando sobre o mesmo assunto, né? Como que é o reconhecimento desse corpo? Sim, é necessário o reconhecimento desse corpo, ou seja, o módulo fazer o sincronismo. Tem que entrar com o scanner em regulagem básica, regulação básica ou ajuste básico. Ele vai pedir um código. Nessa linha, teremos o código 060 ou 098. Assim que inserir um desses dois códigos, o atuador vai se mexer. Ou seja, ele vai tentar um sincronismo. Então, isso nada mais é do que um sincronismo do corpo com o módulo e a posição do pedal do acelerador. É útil? É claro que é útil. Então, entenderam? Esse sincronismo só é possível via scanner. Entrar no scanner em ajuste básico, ou regulação básica, ou regulagem básica, inserir o código 060, deu erro, tá bom, insere o 098, ok? Ele vai comandar o atuador sozinho e automaticamente vai já deixar, né, numa linguagem aí de computador, né, a coisa funcionando certinha, ou seja, sincronizado. Legal? Vamos aqui falar sobre a tensão de resposta, né, do sensor. Se o sensor recebe positivo, 5 volts, e aterramento, claro que a resposta vai ser dentro dessa mesma faixa, entre 0 e 5 volts. Né? Como temos aí um pouco de resistência, teremos a variação. Borboleta fechada, 0,2 volts. Totalmente aberta, quase 5 volts. Claro que a variação deve ser contínua, retilínea, né? Sem grandes oscilações, senão é sinal que tem problema na pista do sensor. Problema na pista do sensor, tem que trocar o corpo completo. Não tem jeito, pessoal. Não tem opção. Tá? Vamos a mais uma dica aqui de nossa aula. Mesmo sem o sinal do TPS, ou seja, a peça desligada, por exemplo, queimada, a ECU consegue, com base no sinal de entrada de ar, o sensor MAP, o cálculo aproximado da posição da borboleta. E o motor funciona, mesmo assim funciona, com pouca deficiência. Ou seja, mesmo sem o TPS, o módulo consegue calcular quanto aproximadamente que está abrindo a borboleta com base no sinal do sensor MAF, massa de ar admitido. Ok?